Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, conforme a gente anunciou, a gente está recebendo aqui o Bruno Sei, atual superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá, a FIEAP. Tem formação em administração de empresas, não é? Também tem mestrado em desenvolvimento econômico, enfim, um currículo vasto. Mas com toda certeza é o Brunão, que todo mundo conhece na cidade. Começou no basquete, né, Bruno? Sim, bom dia. Bom dia. Aos ouvintes também, né? O basquete nunca me deixou, né? Eu acho muito interessante que eu vou bater a minha tradicional pelada, que é o meu trabalho de psicólogo. Eu vou lá, apanho, bato e chego em casa tranquilo, né? Psicoporrada? Psicoporrada. A gurizada lá me chama de seu Brunão. Uma definição do seu Brunão, desculpa. Mas tem o basquete master mesmo, né? Sim, sim. Mas com competições exclusivas, né? O esporte é muito bom, né? A gente precisa. Qual é a sua altura, Bruno? Tenho 2,04. 2,04 metros. O Glauco, seu irmão mais velho, porém mais baixo. Mais baixo. 1,90 m. Eu sou o caçula, né? Parece que o papai na última vez deu assim uma força maior, né? Aí saiu gigante. E olha, é muito interessante. Eu digo que eu devo ser uma comédia mesmo, assim. A minha vida é muito interessante. Eu nasci, né? Quando a minha mãe estava grávida, que nós somos no interior do Pará, de uma cidadezinha chamada Maracanã. Então, na época, não é como hoje, né? Tem esse dinamismo, rodovias, avião, tudo. E a minha mãe foi para Belém, que é para eu nascer. E o médico disse para ela, olha, ou a gente opera a sua esposa, ou esse monstro que está dentro dela mata ele. Esse monstro era o Brunão que nasceu. Você tem informação de quanto você deve pesar e deve ter pesado e medido? Eu não tenho o peso exato, mas eu era bebê Johnson, que eu nasci prematuro e eu não tinha melanina, então meu cabelo era bem branquinho, né? Então eu já fui bonito um dia. Grande Bruno. Por isso que o Michael não sabia que vocês já se conheciam, já tinham inclusive dividido sala de aula, estudaram juntos, né? E ele Sim. falou exatamente dessa sua faceta bem humorada, de que ninguém ficava sério na sala de aula com o Bruno. Eu tenho... Minha cara já é feia mesmo, né? E esse físico, esse tamanho, eu acho que assusta um pouco. Mas a gente precisa, a vida, o dia a dia já é uma dureza, né? A gente precisa de uma flexibilidade e um bom humor também, né? Muito bem, mas a gente falou aqui, você está na Federação das Indústrias do Estado do Amapá, ou seja, você foi para a federação trazendo essa... você veio aqui, inclusive, logo depois de ter assumido lá, e veio compartilhar, né, um pouco da sua expectativa de que as coisas finalmente pudessem entrar no eixo. É um histórico muito complicado de intervenção no sistema da indústria aqui. E há quantas anos agora a nossa federação? Olha, eu vou falar não um preconceito, é um conceito. A gente precisa ter a certeza e o conceito que o Amapá precisa evoluir em diversos segmentos, né? Eu fui para a federação, modestamente alguém disse que eu teria gestão, conhecimento para dar uma formatação lá positiva e não foi o que ocorreu, né? Ocorreu lá uma nova ação da Polícia Federal e a coisa está aí querendo se resolver de novo, né? Mas a gente pede para que todas as pessoas envolvidas elas tenham o seguinte conhecimento e a seguinte necessidade. Todos os estados brasileiros, todas as capitais possuem Federação da Indústria funcionando normalmente. O estado que tem o menor índice de desenvolvimento econômico é o Amapá. Então, mais do que nunca, nós precisamos da Federação das Indústrias, porque é a indústria que faz a economia, né? A gente tem eu sou da área da indústria, mas o comércio vende, a indústria produz. E o Amapá precisa ter um novo foco de desenvolvimento que a classe política aí está cantando em verso e prosa, né? E a base disto tudo é a Federação das Indústrias, que o próprio nome já diz, né? Agora a indústria, para acontecer, ela precisa atrair capital, né? E como é que a gente conseguiria atrair capital, investidores para implantar projetos industriais aqui? Você ouvinte, eu amo o Amapá, estou há 30 anos aqui e a gente se conhece há muito tempo. Eu acho que
Eu vi o teu guri pequeno, hoje no basquete a gente diz esse animal no bom sentido. Rapaz grandão aí, pô. E o Amapá precisa evoluir em algumas áreas. Nós não possuímos o que a gente chama de normatização dos processos. O que se caracteriza nisso? Os órgãos controladores federais, estaduais e municipais, eles conflitam entre eles. Existe no Amapá uma influência política total. Aí o que o federal determina, o estadual contesta. O que o estadual determina, aí já entra também nessa salada toda a parte dos municípios. Os municípios passaram a ter muitas atribuições, né? Sim, mas isso é uma área que a gente precisa também ter um entendimento. Nós pegamos o avião, nós estamos do Pará do outro lado, as coisas funcionam lá, porque a economia, a indústria, ela precisa ser municipalizada. Ao contrário do êxito rural, ela tem de ir para os municípios. A capital tem de ser só como sede. E o Amapá centraliza tudo aqui, então todo mundo se envolve com tudo. E essa normatização fica complicada, aí nós não temos uma segurança jurídica também, né? Que o nosso glorioso Amapá, até concurso de Miss, se discute na justiça, né? Em vez da gente ficar ali respeitosamente limpando a vista com as beldades, não. Você decide quem é mais bonita no fórum. Então tudo é judicializado. E a influência política é muito forte. Nosso estado ainda é muito pequeno. O principal empregador ainda é o governo do estado, que a gente percebe, por exemplo, tenho certeza, você conversa com os senadores, deputados, governadores, não lhe depreciando, mas uma pessoa como você no Pará, você seria aí um milionário, digamos, entendeu? A relação que nós temos da proximidade com tudo, ela prejudica um pouco a relação política, que é tudo na vida, a gente precisa de uma política. A relação com seu filho, com sua família, com a rádio, a gente tem essa intimidade. Como o Amapá é muito pequeno, o Amapá é uma vila, né? De um lado a oposição, do outro lado a situação e do meio a sogra. Então de 4 em 4 anos você fica trocando aí e a gente percebe que não tem desenvolvimento, né? Nessa questão das atribuições dos municípios, levando para a pauta do assunto de hoje, incremento da indústria através, por exemplo, da mineração, foi a ideia que eu convidei você por conta das últimas notícias envolvendo mineração aqui no estado. Mas só para fazer um recorte aí, tem situações da atividade mineral, riquezas do subsolo ali, que o município é limitado a licenciar. Por exemplo, quem tira areia no Porto Grande, o município tem autonomia para licenciar aquela atividade. Isso, olha, isso novamente, antes a gente estava escutando brilhantemente as colocações lá do professor Maico, que é um amapaense de sucesso, a gente falando sobre capacidade. Os municípios, eles precisam se capacitar tecnicamente para o entendimento. E é preciso a digitalização, né? Que tudo é centrado em Macapá. Tudo que se faz em Macapá, certo? Se passa antes da Zaguri ou depois. Ou seja, toda a economia, a sociedade, tudo no Amapá se resume a Macapá. Isso cria uma dificuldade no controle, né? Na normatização de novo, porque se decide aqui, lá se faz errado para se decidir aqui. O errado tem que ser regularizado e resolvido na fonte. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tira areia em Porto Grande tem que ter o controle lá. Tem que ter um entendimento e uma capacidade que você precisa ter envolvimento político, mas você precisa ter um entendimento técnico. O entendimento técnico ele vai trazer receita, né? Você aumenta o seu FPM e sucessivamente você vai desenvolvendo aquele município. E essa mentalidade de tudo ser em Macapá que a gente precisa, né, nessas nossas eleições que estão aí, que os candidatos tenham essa percepção, que nós precisamos levar a economia para o interior e o interior precisa se desenvolver. E eu não estou inventando uma roda. Você pega um avião, um barco, você vai para Belém, o Pará já se dividiu. Paragominas para lá já é um estado, Santarém para lá é outro estado, e sucessivamente não se vai mais tanto para Belém. O melhor hospital que existe hoje no Pará está em Paragominas. A melhor área de turismo que está em Santarém. Ou seja,
Hoje se conhece mais Belém pelo Sírio, né? Mas a economia, ela capilarizou, ela se desenvolveu. Aliás, e aqui não, tudo é aqui. Houve Macapá, até né? um movimento para separar essas regiões do Pará, né? Sim, se tornar porque independentes, né? Aí vem a mineração, vem o agronegócio. Aí a região metropolitana de Belém deu aquela, né? Deu aquele grito, porque já pensou a Marituba, tudo tirar juntou. os royalties da mineração, por exemplo, quebraria o estado, né? Quebraria o estado. Por exemplo, Belém hoje já tem 2 milhões de habitantes, né? Você falou da 800 mil. Belém tem quantos? 2 milhões de habitantes. 2 milhões. Só Belém, né? É só Belém. Belém é 2 vezes o estado. É uma metrópole realmente na Amazônia, né? Agora, Bruno, você falou das eleições e esse período eleitoral, em que pese as eleições, graças a Deus, também ficaram mais curtas, né? Não é mais aquele período enorme, as campanhas eram longas demais. Mas, enfim, tem uma grande lupa sobre os problemas do estado, né? A eleição tem esse lado bom. Todo mundo se debruça com as suas equipes nos problemas do estado. E aí vem as promessas, as propostas de soluções, algumas mirabolantes, outras, né, não são execuíveis, muitas não são nem da atribuição daquele político que se propõe a cumprir aquele mandato, mas às vezes nem entra a responsabilidade do cargo que ele está buscando. Mas enfim, dentro de tudo que você está vendo de discussão, modelo econômico, vocação econômica, enfim, a mineração é uma atividade que ainda tem jeito. A mineração colocou a Amapá no mapa, literalmente, né? Mapa, né? Eu hoje estou como presidente do PTB, né? Que é um partido. Você também está na política partidária. Não, eu estou como presidente. PTB é o partido que tem o único amapaense que é presidente nacional de um partido. Tem uma força muito grande, né? Em Brasília, nós está concorrendo como deputado federal e nós estamos apoiando também um governo. Eu não sei se a gente pode... É melhor não declinar. Isso, lógico. Mas o que é que a gente pensa? A mineração e o Amapá é eminentemente minerário, né? Então a gente retrocede a ICOME, a gente vai historificar rapidamente aí, né? A ICOME foi um marco do mundo, eu não falo do Brasil, do mundo. A balança comercial brasileira, quando ia fechar, o ministro Delfim Neto pedia para a ICOME passar as suas exportações, né? Era um outro Brasil, era um outro Amapá, era território federal, mas a ICOME trouxe coisas que o Amapá poderia ter aproveitado. Por exemplo, a parte de saúde 100%, educação 100%, saneamento básico 100%. Isso na época que não tinha computador, a informação mais rápida era a fofoca. Hoje o WhatsApp consegue ser mais rápido do que a fofoca. Então, nessa época, tudo se funcionava. O Amapá, todas as escolas no Amapá com nome de Estado, foi a ICOME que construiu. A nossa primeira hidrelétrica foi a ICOME que construiu. O melhor hospital da região norte era na ICOME e em Porto Grande tinha um hospital também, certo? Já com esse pensamento de você retirar de Macapá a necessidade do atendimento de qualquer nível, certo? Então, e uma passagem muito interessante, eu estive na nossa universidade aqui, fazendo uma homenagem ao Dr. Ortiz, na presença do Dr. Feijão também, que é um homem de vasto conhecimento, e vi uma professora doutora, dizendo que ela, quando começou a formação dela, ela era contra a ICOME, e com o aprendizado que ela tem hoje, ela elogia a ICOME. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Se o Amapá é eminentemente minerário, nós precisamos ter também a capacidade eminentemente minerária. As grandes empresas, por exemplo, eu trabalhei na MMX, na Ângulo, infelizmente na Zamin, né, que agora foi o fim. Nós passamos aí para o problema do acidente do Porto, que a época, a era ICOME, ela tem que ser só enaltecida. Da ICOME para cá, nós precisamos ter um entendimento, deixar todos os louros da vitória com a ICOME e começar a ter um entendimento. Quando você passa a ter um entendimento, de novo o envolvimento político excessivo e a falta de capacidade de entender a nova demanda econômica da mineração do mundo, né? Que tanto que hoje se discute mais mineração em gabinetes de justiça do que na própria área. Virou imbróglio, né? Você está falando muito sobre essa questão do legado que a mineradora ICOME deixou no Amapá, e muitas iniciativas tentaram surfar nessa onda dessa popularidade. Muita gente tentou
descolar a imagem da ICOME, ela está na mão de quem, afinal de contas? Olha, que as empresas minerárias, elas não são compras, elas são aquisições de controle acionário. Então o CNPJ se mantém. É o mesmo CNPJ, mas a história não é a mesma, né? A realidade, os louros têm de ficar com essa ICOME antiga, que infelizmente ela quase chega perto a ângulo, que teve os problemas que nós tivemos aí, tem ações caminhos da estrada de ferro, houve erros gigantes mesmo, da parte do controle do governo em 2013, depois veio um novo governo, que conseguiu dar uma carta de anuência da ferrovia, que foi outro grande erro, em que eu modestamente tentei esclarecer, porque o mundo minerário ele é piramidal. Quanto mais ele sobe, poucas empresas têm, e eu, modéstia à parte, tenho acesso, né? Um advisor que eu fui, eu tenho todos esses contatos dessas pessoas. Então, o mundo minerário não tem fofoca, ele tem realidade, né? De 5 em 5 anos o preço do minério sobe e desce, isso não tem jeito, isso é o mundo, é commodities. A commodities, quem decide não é o Amapá, não é o Brasil, não é a América do Sul, é o mundo, que diz, olha, o preço vai subir, vai descer. Qual é a bolsa que roda os negócios de mineração no planeta? É Vancouver, não? Olha, tem Vancouver, Londres, e hoje tudo é a China, né? Tigres asiáticos, Hong Kong, tudo vai para lá, isso não tem jeito. Se o preço do minério de ferro cai, Tudo, lá... tudo. Efeito cascata no mundo todo. É, que são países com uma população de bilhões de pessoas, né? Então, um país com uma população de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, essas pessoas vão consumir. Existe um estudo já, que os tigres asiáticos ali, que é daquela área, né? Eles precisam, 30% da população tem só um produto da linha branca, que é eletrodoméstico, e eletroeletrônicos, que é a base da mineração, né? Existe você concorda? Existe um certo preconceito contra a mineração. Aí, nesse período da pandemia, mineração e agronegócio parece que são gêmeos siameses, né? Na questão do preconceito, né? O conceito pré-concebido. Aí, durante a pandemia, o mundo não poderia parar de produzir alimentos. Sim. A mineração tinha que continuar trabalhando para fornecer os insumos para a saúde, não é? Para a medicina. E aí o mundo disse, vamos reconhecer que são duas atividades muito importantes, né? E mais emprega, né? Nós temos aqui de novo o nosso estado co-irmão, o Pará, em que o agronegócio e a mineração é muito forte. Sendo que o agronegócio não tem mais um preconceito. Certo? Ele tem um preconceito. A mineração tem um conceito. Porque o agronegócio fez um trabalho de marketing muito bom. Agro é pop, agro é vida, agro não sei o quê. Então, e a mineração, ela não entrou nessa área. Aliás, se dá para fazer uma relação entre os dois, da mineração se diz, a mineração só dá uma safra. Só dá uma safra e ela destrói, ela ataca. Agora, não querendo mexer com os nossos amigos do agronegócio, né? A dimensão territorial em que o agronegócio ocupa em relação à mineração é mínimo, né? Mas as duas economias são necessárias. A gente precisa ter um entendimento, precisa tirar o preconceito, certo? Tirar o conceito e ter a necessidade de conviver com esses dois segmentos, que a gente não está inventando a roda, né? Basta você ver o resto do Brasil e até uma piada, o Amapá é do Brasil, né? O agronegócio, a mineração no Brasil, todo está funcionando, colocando o nosso país como o único país pós-pandemia que consegue gradativamente ainda assim manter uma recuperação econômica, né? E o nosso Amapá não. A gente, felizmente ou infelizmente, não sei definir para você, ainda dependemos exclusivamente do contra-cheque, que não é um erro. Eu não fiz nenhum concurso público, talvez não tenha nem capacidade de fazer, mas nós respeitamos muito o funcionarismo público. Estou fazendo uma análise econômica do Amapá. Ontem eu dei uma volta pelo comércio, né? Fazendo uma campanhazinha política por lá e tal. Fiquei impressionado, os pequenos comerciantes ali, a necessidade que eles têm de aumentar a movimentação deles e não conseguem. E a dependência total do pagamento do governo, que não ocorre de novo nos outros estados. Mas eu tinha perguntado aí sobre o legado, quem é o controlador atual da ICOME, porque a ICOME
a mais alta instância judicial do país, a Corte Suprema do país, já decidiu que é ponto pacífico, né? O estoque remanescente da produção, que tem estocado em Serra do Navio, parte, eu acho que está aqui também, isso pertence, segundo a legislação, pertence ao concessionário que o extraiu. Então isso pertence à ICOME. Fala-se ali em 5 milhões de toneladas, não sei se ainda tem tudo isso estocado em Serra do Navio? Olha, em questão de qualidade na produção, antes deixa eu só fazer um comentário. Esse material que está lá produzido, que é muito importante, de custo reduzido, apesar de um baixo teor, mas ele não vai precisar explosivo, maquinário pesado, nada. Isso na época era o rejeito, certo? Os novos maquinários têm uma tecnologia maior, o aproveitamento, certo, do material é maior e a quantidade de rejeito é menor. O manganês ele subiu muito de preço e nós temos isso aí que eu digo, é quase 4 milhões de toneladas lá, produzidas e pronto. Precisa haver uma análise de logística, né? Que nós temos a ponte do Rio Cupixi, não sei se o ouvinte conhece, né? É uma ponte muito perigosa que não consegue muita carga, ela não aceita muita carga. E a ferrovia que está completamente canibalizada, sucateada, que é uma pena para uma Amapá. Muita especulação imobiliária no entorno da linha férrea, né? É, muito mesmo. Pô, de novo o erro dos nossos gestores públicos que de alguma forma abandonaram e não conseguem ter uma cosmovisão econômica de entender que a ferrovia é importante e fundamental para o nosso desenvolvimento econômico. Mas voltando para essa pilha de minério que está lá, de novo ela se discute na área judicial, entre escritórios de advocacia, certo? E pelo entendimento que eu tenho, eu não vou citar nomes aqui, que é antiético, né? E tem diversos processos aí, diversas situações, nível federal, estadual, municipal, e isso é um imbróglio tão grande que nós precisamos, na verdade, de um líder para resolver essa situação. Um líder maior, que seria, penso eu, um governador que tivesse a capacidade de colocar todo mundo numa mesa e dizer, pessoal, vamos resolver. Logicamente, não é essa simplicidade toda que eu estou falando, mas a firmeza de ter um líder nós precisamos. Os grandes problemas se resolvem com grandes líderes, certo? Eu comparo isso muito com as guerras mundiais. Quem decidiu a guerra a favor ou contra foi os líderes. Logicamente você vai ter vítimas, isso aí não tem jeito, mas nós precisamos terminar esse imbróglio e resolver, sair da área jurídica e voltar para a mineração. A ferrovia, né, os estados que não têm sonham em ter, né? A gente tem uma ferrovia, eu tive a oportunidade de estar na região de Marabá, por exemplo. A gente sabe que nesses modais de transporte, cada um tem o seu custo operacional. Isso. O custo da ferrovia infinitamente menor do que o transporte rodoviário. Lá na região de Marabá eu vi carretas sendo colocadas em vagões plataforma da estrada de ferro Carajás, né, para transportar ali via trem. Pelo volume que leva, muito maior, né? Olha, a mineração ela é alicerçada em quantidade, qualidade e logística. Às vezes você tem uma quantidade muito grande e não tem uma qualidade. Às vezes quando a gente fala qualidade é o teor, né? E às vezes você tem um teor alto, mas não tem uma quantidade que o investimento é muito alto. A logística do ouro não, que é avião, né? Uma grama de ouro hoje está R$360 a grama, né? Então 1 quilo é uma barrinha melhor do que um celular desse. Então tem que ter um controle de segurança maior. Aí por avião, por helicóptero. Mas nós temos manganês, ferro, diversos tipos de minérios comprovados, né? Tanto que desde a época da década de 70, desde a década de 50 do pós-guerra, que começou a Guerra Fria, se tem notícia aqui, né? Que existe muito minério. Inclusive, o nosso folclore faz das cobras fumegantes, né? Então está comprovado que eram navios, que eram submarinos, né? Alemães que vinham para cá para pesquisar. Ou seja, estou falando da década de 40, ninguém aqui não era nem nascido, né? Ah, tá, agora eu entendi. É porque tem a lenda da cobra Sofia. A lenda, Sofia que cospe fogo. E tem agora um geógrafo que tem um blog lá em Santana que ele descobriu uma senhora que era criança na época do famoso orfanato, né, que tinha na Ilha de Santana,
que tinha um padre alemão, que essa senhorinha relata ter ouvido militares, né, com a farda e tal, e que poderia ser a passagem de submarinos alemães aqui pela nossa região. E isso caracteriza, eu não tenho nenhuma fundamentação para dizer isso, mas cobra que cospe fogo, cobra gigante que cospe fogo, por favor, né? Então era com eles, com os holofotes dele. Então, desde a década de 40 já se sabe que nós possuímos minério, nós possuímos condição de alimentar essa parte minerária, o mundo. Eu não estou falando só o Brasil, não, né? E agora com a parte de baterias, né? Lítio, silício, então todas essas coisas nós temos uma base muito grande. Como também podemos fazer aqui uma pequena siderurgia para atender a região norte e a América Central aqui, com que a gente chama de ferros básicos, vergalhão, prego, chapas que não requerem muita tecnologia, porque nós temos o manganês que dá rigidez ao ferro e temos o ferro, né? Agora, de novo, possuímos também um imbróglio que o Brasil não entende, tanto que nas reuniões que eu vou, o pessoal diz, porra, Bruno, esse teu Amapá lá é complicado, e é complicado mesmo. Nós precisamos de líderes. Essa semana foi marcada por duas notícias, uma boa e outra nem tão boa, né? Uma notícia ruim. A mineradora Jazz Resource, eu acho que é assim a pronúncia, vai emitir debêntures, papéis, né, conversíveis, tentando levantar $1 milhão para investir no projeto de ouro do Vila Nova. Vila Nova, como é que entende? Aí a gente precisa também retroceder ao nosso Ike Batista. Particularmente eu tenho um pensamento muito positivo em relação a ele. Você pega uma área minerária, você faz pesquisa, né? Existem empresas certificadoras que vão lá e dizem, olha, aquele ouro existe ali, aquela quantidade ali, né? Eles têm equipamentos, têm tecnologia para certificar isso. Se a ação valia $10, quando você certifica, a ação passa a valer $30, $40. E você consegue ter um valor de mercado maior. E você vende, você capilariza essas ações e você adquire recurso para retornar, aumentar, melhorar e trazer tecnologia para uma área como essa aí, né? Então isso é uma coisa fantástica também, né? E a outra notícia, infelizmente, é uma tristeza, né? É Pedra Branca do Amapari, né? A notícia de que a mineradora Mina Tucano entrou com um pedido de recuperação judicial, né? A gente já até se arrepia aqui, porque nós tivemos um processo que envolveu a Zamin nas mesmas proporções e que também não deu certo, né? Agora a sucessora da Zamin, a Dev Mineração, ela está conseguindo tocar o projeto? Você me desculpe, o Rick, o próprio nome Dev já é um nome que simboliza muita coisa, né? Tá um imbróglio de novo lá, né? Aí eu disse, porra, Bruno, mas a área minerária é só bagunça. Epa, calma lá. Nós possuímos mão de obra qualificada, nós possuímos matéria-prima, possuímos logística, possuímos porto e, infelizmente, possuímos o total envolvimento político. Por exemplo, eu acabei de dizer que um dos minérios que tem a maior facilidade de venda e negociação do mundo é o ouro, né? O ouro, eu acho que você pode pesquisar aí, a grama está na faixa de R$360, R$340 a grama, certo? Aí existe uma recuperação judicial em que o Estado não tem nenhum conhecimento. E se tem conhecimento, se omitiu totalmente, entendeu? Por exemplo, quando eu era ângulo, eu tinha um cargo chamado Relações Institucionais. Todo mês eu apresentava para as prefeituras, para a bancada federal, para o governo do estado, o nosso desenvolvimento, a arrecadação de imposto, os nossos custos, para que o estado tivesse um controle. E naquela época, eu não sei se porque era eu que estava lá, toda semana tinha cobrança, entendeu? Toda semana tinha alguém do governo federal, estadual, justiça cobrando, pedindo, era informação. Eu só fazia a minha função. Eu estudei para mexer com mineração, mas eu passei a ser um informante. Olha, tá isso, é isso, imposto. Não, esse imposto está errado. Você cansei de trazer 20 folhas, 200 folhas explanando por que aquele recurso. Aí hoje a gente vê essa liberdade total das empresas
E uma empresa não vai em recuperação judicial em 1 mês, em 1 ano. Isso é um processo que deveria ser comunicado ao Estado, e o Estado deveria ter um corpo que cuidasse só dessas áreas. Afinal, o Amapá é eminentemente minerário. Então, se dá problema com a mineração, quem é o culpado? Somos nós, você, eu e os nossos dirigentes que não conseguem, sociedade, né? que não conseguem ter esse controle, esse entendimento. Aí veio uma notícia boa também. Petróleo na costa do Amapá, né? Meu Deus, coisa boa. Aí a gente teve a notícia, repercutimos aqui, a Petrobras noticiando, informando que ia se instalar, que ia montar uma base no Oiapoque, enfim. Aí vem a notícia de que os processos de licenciamento podem não ter seguido todo o rito, e o Ministério Público Federal já entrou com uma recomendação para suspender a implantação desse projeto. De novo eu vou achar graça aqui. Isso ocorre no Amapá mesmo, a Guiana Francesa aqui do lado, né? O mesmo lençol petrolífero atravessa para a nossa área, está tirando e aproveitando a nossa matéria-prima que nós temos. Não é culpa deles não, senhor. Se fosse aqui a gente tinha de fazer, eles que se virem para lá. Rapaz, esse nosso petróleo já vai virar uma novela, né? Comecei com os corais aí, que não vou falar, o senador A, B ou C foi contra, né? Que é um absurdo. Nós precisamos pensar na nossa casa. Quem decide é a gente, na nossa casa. Quem consegue ter a captação e o controle das coisas somos nós. Então, quando sai uma notícia dessa e nenhum gestor se manifesta, ou o Estado está totalmente errado, ou tem alguma situação aí nebulosa que a gente não consegue entender. Porque se aí diz que o processo teve alguma ilicitude, algum erro de cálculo, alguma coisa, qual é o gestor que diz: ei, essa casa é minha, o Amapá é meu, o Amapá é nosso, o Amapá tem que ser decidido pelos amapaenses. Então prove imediatamente por que você está certo ou se está errado. Se está errado, se corrige. Se está certo, se dá continuidade. Perdão, aqui na nossa live, o nosso ouvinte aqui, nosso internauta, o Ítalo Rian, ele disse o seguinte: bom dia, senhores, tenho uma dúvida. O investimento de modo majoritário em agricultura e mineração não nos tornaria como qualquer outro país latino-americano que depende do ciclo das commodities no mercado externo, o que por conseguinte nos deixaria vulneráveis à volatilidade do valor desses produtos? Pergunta o Ítalo Rian. Ítalo, excelente a sua pergunta, né? Eu comentei antes que o valor das commodities é o mundo que decide, certo? Nós decidimos o custo de produção. Então, se nós decidimos o custo de produção, nós precisamos também verticalizar. É o momento do Amapá, como o Pará já tem siderurgias também, como é o agronegócio também, que é commodity, né? A soja, o milho, o trigo, o ferro, seja o que for. Nós não precisamos, e não é interessante, ou não é uma necessidade a gente trabalhar com a verticalização. Por exemplo, se a gente tem ferro, tem manganês, vamos fazer uma guzeira, vamos fazer uma siderurgia para trabalhar, de novo, como eu falei antes, com um ferro que não tem muita qualidade, que é o prego, a chapa, o arame farpado, para atender a região norte e a América Central. Independente, certo, da commodity, nós já temos um outro mercado, que agrega o ICMS. Mesmo assim, o agronegócio precisa seguir na mesma linha, porque nós vamos ter duas sojas. Nós vamos ter a soja da logística, que é a soja que está vindo por Santarém, Miritituba, eu acho que vem para cá para carregar, e a soja que nós vamos produzir. A soja que nós vamos produzir, ela tem que ser verticalizada, como também a mineração precisa ser verticalizada. Aí nós não vamos ter essa dependência total. Verticalizada, Brunão, por exemplo, a gente sabe que esse mercado é tão dinâmico, não é? Que se a gente tem soja no Amapá, toda a indústria, por exemplo, da ração para a criação de suínos, de peixe, enfim, poderíamos ter isso incrementado aqui. Sim, nosso frango aí, tirando esse nosso frango caipira aí, que eu adoro, por sinal, hoje vou até no almoço comer né, com uma pimentinha e tal, vem tudo de fora. Se nós tivéssemos aqui, porque tudo hoje é custo, né? O empresário, ele 2 mais 2 para o empresário é igual a 4, não é nem 3, nem 5. Ele faz o cálculo. Ele faz quais os benefícios que o Estado tem. Qual é o recurso, qual é o custo
a redução de custo que eu vou ter para produzir algum bem aqui. Nós temos 2 fretes, temos o rodoviário até Belém e o fluvial até o nosso glorioso Amapá, né? Então nós precisamos de alguma forma reduzir para que a gente tenha competitividade com os outros estados, tirando Manaus, que é uma ilha de benefícios, né? Nós precisamos ter um entendimento da Zona Franca Verde, que se criou e ninguém fala sobre isso, a área de livre comércio, que se criou e ninguém fala sobre isso, e precisamos ter a necessidade, mas real mesmo, de gerar emprego através dessa industrialização. Agora, para isso, nós precisamos amar o Amapá e precisamos conhecer o Amapá tecnicamente, que é o maior problema que nós temos. Ninguém sabe dizer: "Ei, monta uma indústria aqui", ótimo. Ao empresário lá de São Paulo: "Sim, eu vou ganhar o quê?" Eu disse: "Ah, mas tu quer ganhar?" Lógico. O empresário vira lucro. A rádio tem que ter lucro. As relações que nós temos, qual é o lucro da relação com seu filho? O desenvolvimento dele. Do momento que seu filho não se desenvolve ou tem algum problema, é um tipo de lucro, entendeu? É uma análise fria, econômica de tudo, que a gente precisa ter esse pensamento. A gente precisa ter essa cobrança para o desenvolvimento econômico do Estado, que nós não temos. Muito bem, aqui no estúdio conversamos, recebemos aqui o Bruno Sei, ele é administrador, é também mestre em desenvolvimento econômico, tem entre outros títulos. Ele é o atual superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá, a FIAP, é consultor de mineração, uma vasta experiência nesse setor, os grandes projetos aí das 2 últimas décadas, né? Você sempre esteve ali atuando, né? E queremos realmente te agradecer a deferência de vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, Bruno. Olha, já está encerrando, né? Sim, vamos lá na reta final aí. Poxa, mas fica à vontade, se você tiver eu mais. Eu vi que já 10 horas, porra, mas queria dizer que te agradecer de novo e dizer para você, parabenizo pela sua evolução também, que até tá mais magro. Não vou dizer que tá bonito, que não é muito minha área, né? Bonito só meu filho, porra. Já passou da altura e do peso. Já passei da altura e do peso. Mas dizer, você ouvinte, nós estamos falando sobre economia e demos uma pincelada na parte política, né? Acho muito importante, que a 2 de outubro está aí. A gente vai decidir de novo o futuro do Amapá. Futuro para mim, para você, nem tanto. Futuro para esse jovem que está aqui, para os outros jovens que estão aí, que precisam de emprego. A urna eletrônica não é vaso sanitário, a gente tem que saber escolher muito bem. Precisamos ter entendimento que está na hora do Amapá dar uma acordada, está na hora da gente dizer: acorda, Amapá. O Amapá é um estado bonito, que eu amo, você ama. Você é amapaense, Dini? Sou amapaense. Eu estou há 30 anos aqui, adoro esse estado, e a gente com tristeza diz que o estado precisa evoluir, né? A gente precisa de emprego. Nós estamos exportando jovens como esse teu menino aí, que vai para Florianópolis, vai para os outros cantos que tem emprego. Então nós precisamos repensar o Amapá. E para a gente repensar, a gente precisa mudar. E para mudar, a gente tem que escolher melhor. Então você, ouvinte, por favor, cobre do seu candidato, lembre do seu candidato, anote as pessoas que você vai votar e coloque na sua geladeira todo dia para você olhar: eu votei nesse caboclo aqui, eu vou cobrar dele, pô. E vamos usar as 3 melhores invenções depois da roda, que é o divórcio, a fralda e o voto. Sujou, trocou. Vamos melhorar o Amapá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter conseguido transmitir alguma coisa, que eu aprendi muito com você. Esse é o Bruno Sei. Muito obrigado mesmo. E você costuma usar alguma rede social? Como é que as pessoas podem te seguir? Você está no Instagram? Rapaz, o meu Instagram, um dia desse eu fui saber que eu tinha Instagram, nem eu sabia, né? Eu uso mais o WhatsApp e a fofoca mesmo, que eu sou da antiga, né? Mas tudo bem. Mas tem aí o meu Instagram, que é Sei Bruno, né? Uhum. E eu estou em diversos grupos aí, rapaz. Estou mais de 40 grupos aí. Eu tiro 1 hora por dia de manhã e 1 hora por dia à tarde, só para tentar responder. Que é mineração, é esporte, é federação, é o partido, é a política. Eu tenho essa dinâmica de envolvimento. O Bruno é natural do Pará. Qual é a cidade?
Tupara, Maracanã. Maracanã é uma cidade muito interessante. Tem 3 fábricas de filetamento de peixe que é pescado na nossa costa aqui. É mesmo, é? Então Maracanã sempre andou por pé, o Amapá sempre andou por pé. Eu sabia da Vigia, né? Que Vigia tem. Leva a fama de ser a terra da Gorijuba, e a Gorijuba é tirada daqui, da nossa costa do Amapá. Ou seja, de novo, o nosso glorioso e amado Amapá precisa dar uma acordada, né? Bruno, obrigado, viu, meu irmão? Tudo bem? Nada, que é isso. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pela sua família aí. Tá bom, obrigado aí.